Olá, amigos da TV Cidade. Estamos com mais um Saúde na TV. Hoje nós temos aqui uma doutora especializada há mais de 10 anos no ramo, inclusive passou por universidades, uma das mais cobiçadas do mundo, entre as 4 ou 5 maiores do mundo, né? Ela vai nos contar sobre isso e suas especialidades. E temos aqui um jovem também, o Birajara Brizzotto, que é por demais conhecido na cidade, principalmente na área médica. Militou muito tempo no círculo, por demais conhecido, né? E agora está aqui como diretor superintendente geral da empresa, né? Doutora Areza Brizzotto. Isso já é uma grife na Serra? Já virou. Câmara 3 para dar o seu primeiro oi para os nossos telespectadores. Boa noite, tudo bem? Então, na verdade, é um prazer enorme estar aqui, principalmente porque Farroupilha é uma cidade que eu tenho um carinho muito especial. Eu, nos meus primeiros anos de atendimento, trabalhei aqui, há 10 anos atrás. Que legal! No início da carreira, com uma dermatologista, a doutora Fernanda Casagrande. Conheci muitos farroupilhenses, atendi muitas pacientes que me acompanham até hoje, que inclusive. Vão até Caxias para ter os meus atendimentos ainda, 10 anos depois. Então é um prazer enorme estar aqui falando para todos vocês. Mas o Birajara como pai, Câmara 1, para se apresentar? Olha só, meu nome então é o Birajara Brizzotto, conhecido como Bira, né? Trabalhei na área da saúde, né, muito tempo e continuo, né? Aí um convite da filha para administrar lá, que ela é a que comanda, né, toda essa área da transformação e precisava uma pessoa para tocar essa parte aí administrativa e financeira e área comercial, que é o meu forte. Então eu tô lá com ela, muito feliz, né? Com a filha, quem não estaria, né? Então, para a filha, qual é a universidade que você fez? Pós, o que fez lá? Então, eu fiz uma especialização em Harvard, agora em outubro do ano passado. Conseguimos passar, né, nos processos para conseguir chegar lá. Fizemos uma especialização em injetáveis da parte facial e conseguimos trazer técnicas com exclusividade para cá. Inclusive, um dos nossos professores foi o Dr. Ray, que teve muitos anos no programa de cirurgia plástica na TV. Ele que ministrou o curso? Ele que ministrou o curso. Ele é uma figura, né? Ele é engraçado, ele é super competente e a gente conseguiu dominar algumas técnicas junto com ele, principalmente de bumbum, que hoje é uma técnica que está ganhando aí o coração das mulheres, e a gente conseguiu trazer, então, algumas técnicas faciais e corporais também de lá. Foi muito incrível. Os Estados Unidos é o primeiro mundo em termos da sua especialização? A gente acreditava que era, inclusive a gente voltou de lá muito felizes, porque a gente foi buscar isso, não só pelo nome renomado da universidade, né, mas também do Dr. Ray em si. E quando nós chegamos lá e começamos a conversar com os colegas, a gente percebeu que a gente em alguns momentos estava ensinando os colegas sobre o que o Brasil tem na nossa área. Inclusive, nós vamos dar um curso lá também. Olha, esse ano para ensinar. Que honra, hein, pai? Foram convidados. Que honra, Exatamente. Eu e a doutora Priscila Palazzo, que é a diretora, né, da marca que eu represento hoje. Quando a gente viu, nós estávamos lá ensinando alguns colegas sobre o que a gente faz no Brasil. Então, graças a Deus, hoje essa marca é referência no Brasil, na medicina estética, porque a gente trouxe muitas inovações. A gente trabalha com uma estética totalmente diferenciada, que a gente chama de estética in-out. E é da onde essa técnica? Ela é de São Paulo. Do Brasil? Isso, do Brasil. Olha só. A doutora Priscila Palazzo que desenvolveu tudo isso. E aí a gente tem uma linha exclusiva de equipamentos. Então a gente tem um maquinário desenvolvido por ela, assinado por ela e patenteado. Olha só. Então a gente não tem equipamentos convencionais da área. A gente tem equipamentos exclusivos e a gente atende de forma exclusiva na Serra Gaúcha também. Então quem quiser as técnicas, elas só vão encontrar na nossa clínica, porque a gente tem essa exclusividade. Porque assim, antes no Brasil era referência do Dr. Pitangui, né? Exato. No Rio de Janeiro. Mas ao longo que a gente acompanha, o brasileiro tem um pouco mais de habilidade também, né? Essa mistura de raça que acho que deu isso para nós, né? Então vocês fizeram sucesso em Harvard. Fizemos, graças a Deus foi sensacional. O brasileiro, né, as brasileiras principalmente, são muito vaidosas.
e buscam sempre inovação, buscam, né, estar sempre se sentindo bem. E a gente sabe que também pós-pandemia a saúde teve muito em alta, né? E aí a saúde estética também é importante, elas andam juntas. Nós temos um programa de emagrecimento exclusivo também, que depois da pandemia explodiu, graças a Deus. Todo mundo pegou uma barriguinha, né? Exato, foi um período super difícil, né? A maioria das pessoas engordaram muito e entenderam a importância da saúde nesse momento. Então, a gente une tudo isso, a saúde, a estética, e aí a gente consegue um resultado muito legal. Doutora, lógico que os maiores clientes são as mulheres. Sim. Mas os homens também estão procurando? Sim, muito. Hoje em dia a gente teve tanta procura masculina que a gente abriu uma sala exclusiva para atendimento masculino. Separar os meninos? Exatamente. Então a gente tem o público masculino bem alta, principalmente em tratamentos de emagrecimento, tratamentos de gordura localizada, de definição muscular, capilares. Então é um público bem promissor que está crescendo cada vez mais. Aí, nessa de corporal, é mais cirurgia mesmo? Não, a gente tem resultados cirúrgicos com tratamentos que não são invasivos. Ah, também? Isso, a gente chama de tratamentos minimamente invasivos. Então, eles são um pouco invasivos, a gente utiliza injetáveis, agulhas nesse sentido, mas sem o risco de anestesia, sem o risco de uma intercorrência hospitalar e com um resultado muito próximo a uma lipoaspiração, por exemplo. Ah, já chegou nesse nível, Já. né? Porque a pandemia, realmente, para os homens, foi a barriga, né? Foi. A barriga foi para fora da cinta, né? Foi. E as mulheres são outras partes, né? Mas principalmente o homem sofreu bastante com a barriga, né? Exato. E esses procedimentos, então, eles estão substituindo a lipo praticamente, em alguns casos. Exatamente. Hoje nós conseguimos garantir um resultado para o paciente muito próximo à cirurgia. Então, ele consegue fazer um tratamento rápido, geralmente em 2 meses e meio, mais ou menos, a gente dá um resultado de lipoaspiração para ele. E um risco muito inferior daí. Exatamente. Porque a lipo sempre tem risco, né? Tem, infelizmente tem. A lipo, a gente tem casos aí que, infelizmente, pessoas famosas até, né, que normalmente procuram, tiveram problemas, né? Há quantos anos a senhora está na Lida? A doutora está na Lida? Fazem 10 anos. Esse ano eu faço 10 anos. 10 anos já? Mas começou com 15? Pois é! E, doutora? Pois é, eu faço rápido. procedimentos estéticos de rejuvenescimento. Então fiz em mim para parecer mais jovem, mas já tenho 32 anos. Uma menina ainda, né? Parece muito menos realmente. Parece. Porque você é o cartão de visita da clínica, né? A especialidade do tratamento corporal foi seu início. Foi o início, exato. No início nós focamos muito em gordura localizada, foi nosso carro-chefe, um tratamento que chama Lipocarbo Ice Redux, que é um processo onde a gente utiliza aí mais ou menos 7 equipamentos no local da gordura, geralmente abdômen é o que a gente mais faz. As mulheres, o glúteos também, né? Também, e aí o paciente fica mais ou menos 2 meses e meio na clínica e a gente faz esses equipamentos de alta tecnologia específicos no local. E juntamente com isso a paciente toma alguns produtos. Então esse também é um diferencial nosso que lá em Harvard foi muito falado. Nós desenvolvemos e industrializamos uma linha que a gente chama de nutracêuticos, que não são remédios, são produtos de suplementação. Então, por exemplo, a paciente chega na minha clínica, ela toma um produto que a gente fez à base de laranja, que é um ativo da laranja, de 2 especialidades da laranja, que quando a gente toma, a gente chama que é indutor de lipólise. Então, ele induz a célula de gordura a murchar. Ela toma esse comprimido, depois vai na clínica e com a alta tecnologia, o maquinário desenvolvido pela marca, a gente mata essa célula de gordura. Olha só. E é por isso que a gente chama de uma estética in e out. Eu trabalho o paciente de fora para dentro com o maquinário e de dentro para fora com os nutracêuticos. E os resultados são visíveis. São incríveis. Aqui no panfleto tem o antes e o depois, a doutora vai nos mandar umas fotos, nós vamos botar no fundo aqui enquanto conversamos, né? Realmente é espantoso aqui o que a gente vê, né? Sim. E não tem Photoshop aqui. Exatamente, não tem Photoshop. Não tem. Essa é a grande vantagem. Isso é muito legal da gente trabalhar com essa marca. Então, por trás de mim existe a marca Palazzo, que é essa marca que eu represento, que tem esses protocolos exclusivos. E cada paciente que entra na clínica, isso é muito legal o público saber. Cada paciente que entra na clínica, a gente assina um termo, né? E a gente precisa enviar as fotos do antes e do depois para a marca, junto com o termo da paciente. Então, cada antes e depois que é postado
ou que tem em folder, ou que tem nas redes sociais, ele tem por trás uma certificação com o CPF do paciente, com o nome do paciente, a data do início, data do fim do tratamento. Então, o paciente que quiser solicitar, eu quero ver esse antes e depois aqui, é real, doutora? Sim, a gente manda o documento pro solicitante com o antes e depois. É uma transparência que é a É primeira muito vez que eu legal. ouço falar, né? A Exatamente. marca exige isso, inclusive, né, a perda de quilos chegam a 10 quilos em 30 dias. Sim. Coisa um pouco radical até, 10 O quilos. pessoal não acredita quando vê. E sem exercício? Sem exercício. A gente tem uma opção de exercício Tem na uma clínica, opção. mas a maioria das pacientes são sedentárias, não se sentem bem, né? A autoestima é uma coisa que a gente às vezes não tá se sentindo legal para iniciar uma academia ou um exercício. E aí elas vão na clínica, a gente inicia com o processo primeiro, depois elas perdem o peso e aí a autoestima vem, elas falam, agora eu quero me exercitar. Então, claro, o exercício é muito importante, claro. A saúde Mas- como um todo. Como né? um todo, exatamente. Até para manter esse peso perdido, né? Mas a gente inicia geralmente o processo com uma parte bem saudável, inclusive. Então a gente perde essa quantidade de peso. Nós temos pacientes que perderam 40, 50 quilos, saíram da bariátrica de uma forma saudável, completamente natural. Então esse é um dos diferenciais. Muito radical a bariátrica também, né? Muito, e tem muitas complicações. Isso às vezes não é divulgado também, A né? pessoa volta a comer normal e perde todo aquele trabalho perdido, né? É uma Exato. coisa que eu jamais faria, né? Mas jamais é também muito absoluto, né? Eu já vi alguns casos de homens que têm barriga e vira tanquinho. Sim. Isso é cirurgia radical. Não, a gente consegue também. Mas isso não é bruxaria? Não é. Parece que é técnica. mágica, mas não é. A gente realiza primeiro, nesses casos, um tratamento para diminuir a gordura abdominal, tá? E aí depois a gente inicia um processo para definição muscular. Então são 2 tratamentos diferentes, mas que podem ser associados e que a gente tem transformações lindas. A gente vai botar umas fotos aqui masculinas também. A gente associa isso a algumas injeções no bumbum para aumento dessa massa muscular, para definir melhor o tanquinho. Então, Homem também aumenta bumbum? aumenta. Olha só o que pode ser dano, cara. Eu acho. A gente consegue todo fazer mundo- transformações, tanto em Olha homem só. quanto em mulher. Essa busca da autoestima realmente é uma coisa que está nos deixando impressionados. E eu acho que o público, as pessoas que estavam, ou por uma. Essa história de se vestir na frente de terceiros, né? Essa autoestima. Vestiário, tudo, da academia, da piscina. piscina. Então, isso que nós também temos lá, que depois a doutora. Nós temos uma academia do futuro, que é com eletrodos, lá, que também a pessoa pode fazer. É um exercício forçado passivamente. Exatamente. O legal, ele chama robótica, justamente porque é um robozinho que faz o exercício por nós. Olha que coisa Olha mais só que boa. mordomia, né? Então, o que a gente faz? A gente coloca 16 eletrodos adesivos no paciente e liga uma corrente nesse equipamento. Ele vai fazendo as contrações musculares de mais de 300 músculos ao mesmo tempo. E aí o paciente que não gosta ou não tem tempo de academia, ele vai à clínica só 2 vezes por semana, de 20 minutos, e corresponde a 1h30 de treino de academia. Diário daí. Coitados da academia, hein? Exato! É uma coisa que está chegando para ficar aí. Já não tem quase que legal. horário lá. A evolução nessa área, comparando a 20 anos atrás, é Enorme. impressionante, né? Enorme. A gente falava no Pitangui, assim, era o papa do negócio. É. Hoje, assim, a quantidade de clínicas que estão atendendo esse público aí, que aumenta cada vez mais, né? Sim. Porque a mulher sempre ela é mais vaidosa, né? Sim. E sempre busca isso aí tudo. As primeiras eram as próteses mamárias, né? E depois começou o olho aqui em cima, enfim, né? Tem Agora, várias opções. agora os lados, né? Preenchimento. Tudo exato. isso a clínica atende hoje. Sim. Praticamente não. Tudo. Nós realizamos todos os procedimentos corporais, faciais e capilares. Capilares também. Também. Então, a paciente lá, ela consegue ser atendida de uma forma geral. Todas as queixas dela a gente consegue tratar. Cílios, inclusive. Cílios ainda não. Cílios ainda não. Os cílios, inclusive, essa semana, aí não sei se foi a Record ou a Globo, deu uma detonada nos cílios ali, porque também, assim, muita gente fazendo e às vezes aplicando produtos na vista, que é um dos órgãos que a gente tem muito sensíveis, né? É por isso que eu sempre falo
os pacientes e para todas as pessoas que vão nos ouvir agora. A busca pelo preço nos procedimentos estéticos é algo muito grave, porque o nosso custo enquanto clínica é alto. Então, os pacientes precisam tomar cuidado, né, com profissionais que colocam baratinho, fazem baratinho. Não tem milagre, né, doutor? Infelizmente não tem, né? A gente foi até, em janeiro agora eu fui pro INCAS, que é um congresso de dermatologia o maior do mundo em Paris. E voltei com uma mala cheia de novos produtos, enfim. E os produtos mais baratos lá para bumbum, para rosto, eram uma média de 100 euros, uma seringuinha minúscula. A gente tá falando de 600 reais cada seringuinha, né? Que dura... Exatamente, dura 1 ano e meio, mais ou menos, quando a gente aplica no paciente. Então, não existe processo barato, porque o custo realmente ele é muito elevado. Mas é isso que o paciente precisa aprender a buscar, né? A segurança do procedimento, que isso não tem preço. Inclusive, nós temos o caso da Andressa Urach, eu acho. Exato. Né? Que foi uma mulher famosa, já com todos os recursos, e fez um procedimento que quase perdeu as pernas, né? Isso. Essa substância que foi colocada nela é proibida, né? Então, é legal o paciente que senta na minha frente, porque eu sempre mostro o produto, eu mostro o registro da Anvisa. Então, busquem sempre informação. Nunca é demais, né? Porque hoje em dia, infelizmente, nós temos sim clínicas que aplicam alguns produtos proibidos pelo baixo custo deles, né? Produtos que não têm Anvisa, que não têm registro, e aí sim, o paciente acaba correndo um risco bem alto e a saúde acaba sendo dilacerada. Para quem nos está assistindo, a importância da Anvisa e da pessoa responsável. Né? Exatamente. E do profissional mostrar, né? Eu quero fazer um preenchimento labial. Qual produto vai ser usado, né? É sempre bom o paciente pedir, me mostra, deixa eu ver, tem registro, é legalizado, é um produto legal. Então, nós trabalhamos na clínica realmente com um alto padrão de tratamentos e com marcas realmente muito renomadas, né? Igual eu falo sempre, a gente tem o Fusca e a Ferrari, os dois são carros, os dois andam, mas o motor é muito diferente, o valor é muito diferente, né? E na área estética é a mesma coisa. Então, nós temos equipamentos que tratam celulite. O Fusca e a Ferrari. O paciente precisa entender qual está sendo ofertado para ele naquela clínica, a expectativa do paciente, o resultado que ele vai ter. A gente trabalha com resultados, tanto que o slogan da nossa clínica é estética de resultados. Estética é um bom slogan, hein? Tu ajudou nisso, Virajana? Sabe que ajudei e a outra frase que eu coloco assim, a gente respeita, mas a gente tem que dizer essa frase, porque realmente ela vem somar. Nós não somos uma clínica comum, nós somos uma clínica de resultados. Clínica de resultado, é um slogan de primeira, né? Inclusive, né, doutora, até hoje, nenhuma paciente saiu sem resultado. Porque nós vamos até obter. A sua satisfação é o seu dinheiro de volta. Exatamente. Uma coisa parecida. Essa é antiga. Muito bem, é uma coisa assim que a gente vê no dia a dia, chega a ser assim até abusivo, né, pela quantidade de coisas que tem, né? Sim. Então eu acho que esse alerta que você acabou de fazer aqui é muito importante. A Anvisa, a pessoa responsável, procurar se ele realmente tem uma certificação, né? Sim. Porque a gente vê esses remédios genérico do genérico, né? Que Exato. é praticamente uma coisa que não está um resultado que dá o genérico ou que dá o oficial, né? E aí tu vai procurar o farmacêutico responsável, o cara não tem certificado nenhum, né? Sim. Então, não acreditar naquilo que vê hoje, se tu procurar no Google, o Google diz tudo pra gente, né? Diz tudo. Não precisa procurar muito, né? Para saber a verdade, né? Principalmente na área do emagrecimento, as pacientes acabam vendo uma blogueira falar de uma cápsula, uma outra pessoa, agora tá muito na moda uma injeção que a gente compra em farmácia, infelizmente, e ele é um medicamento para diabetes, e ele induz a perda de peso, e as mulheres estão comprando, injetando essa substância. O que o nosso corpo entende? Que nós temos diabetes, ele acaba desenvolvendo a diabetes. Nossa. E aí, então essas coisas a gente tem que ter muito cuidado. Por
isso que a gente trabalha com Medida Exata, que é esse programa de emagrecimento completamente saudável. Então, nele a gente une várias questões. A gente faz a estética semanalmente na clínica, a gente tem uma nutricionista que acompanha o paciente diariamente no WhatsApp. Então, é muito legal porque a paciente manda lá como ela tá hoje, quanto ela já perdeu de peso, quanto falta para perder, o que ela almoçou, o que ela jantou. Então, é um acompanhamento muito próximo, isso faz a pessoa ficar bem forte, resistente ao tratamento, né? Temos também os nutracêuticos, onde a gente suplementa a paciente. O que seria nutracêutico? Então, a gente entrega uma caixa super bonita para o paciente quando ele começa o tratamento para a gente suplementar, para trabalhar a saúde dele. Porque quando a gente faz um processo de emagrecimento como Medida Exata, que o paciente perde peso muito rápido, a gente precisa pensar na saúde dela, não só na balança, né? Quando a gente perde peso, a gente perde vitaminas, a gente perde a imunidade, né? A imunidade baixa um pouquinho. Então, a gente suplementa essa paciente. Então, a gente usa vitaminas, a gente usa ômega 3, a gente usa uma suplementação para manter a massa muscular dessa paciente, para ela perder só gordura. Então, é um tratamento muito completo. E além dessa parte também, a gente tem a parte mental, que para quem está sobrepeso, né, é muito importante. Porque às vezes nós estamos ansiosos e a gente desconta na alimentação. O que é mais comum? O que é mais comum? Estamos estressados, descontamos na alimentação. Então a gente tem hoje o Mente Exata, que é um programa de psicanalistas que acompanham o paciente para entender que gatilho você tem que te faz exagerar dessa forma, né? Como eu posso te ajudar a equilibrar essas emoções? Então é muito completo. A gente trabalha Bastante, mente, corpo e suplementação. Só falta a alma, hein? Só. Só. É verdade. Porque até porque nós temos um programa, Corpo e Mente. Exato. É uma psicóloga que apresenta, né? Isso, É um programa muito interessante legal. também. Mas assim, ó, com relação a esse dia a dia de vocês, assim, as pessoas vêm com muita expectativa, né? Sim, muita. E estão conseguindo solucionar todas. Sim, graças a Deus. Que Porque bacana. como a gente bate muito nessa tecla de resultados, né? Nossas redes sociais, o Instagram, a gente posta resultados todos os dias de pacientes diferentes, de depoimentos de pacientes. A gente faz uma verdadeira transformação na vida dessas pessoas. E elas já chegam lá com essa expectativa de resultado. E isso é muito bom para nós, porque isso nos dá muita confiança. O paciente confia no nosso trabalho. Geralmente elas me mandam mensagens: olha, eu vim aqui porque eu confio só em vocês para fazer isso, porque eu acompanho, eu vejo. Então isso faz toda a diferença para nós. Com certeza. A paciente já chega ali acreditando no processo, disposta a fazer o que a gente pede para fazer, e isso já é metade do caminho. Muito bem. Porque assim, a redução de peso, ela envolve até a pressão da pessoa. Quem Sim. toma remédio para pressão, às vezes, né, tem que diminuir ou aumentar, né? Isso, nós fazemos todo um estudo, né? Então, a paciente que chega na clínica, a gente faz uma consulta. E nessa consulta a gente faz 2 exames, na clínica mesmo. 2 exames que é como se fosse um scanner corporal. Então, eu acabo vendo na TV, é um exame de terceira dimensão. Todo o corpo da paciente, o metabolismo dela, gordura, a quantidade de músculo, tudo. Então, eu consigo ter uma ideia geral. Se ela tiver exames, ela leva também no momento da Idade consulta. metabólica, que é legal também. A idade do metabolismo, né? Então eu consigo entender um pouco das causas que fizeram aquele paciente ficar sobrepeso. E aí eu consigo trabalhar essas causas. Então a gente consegue um resultado muito rápido por isso. Pelo que a gente conversou antes e agora, o que a gente entende é que a tua clínica está usando praticamente os últimos recursos que tem disponíveis, é isso? Sim, os últimos. Nós trabalhamos muito nessa tecla de trazer a inovação o tempo todo. A palavra do momento. Né? A palavra do momento. Então, outubro eu já estava em Harvard, trouxemos as novidades. Janeiro estava em Paris, trouxemos as novidades. Agora, em maio, teremos mais novidades. Vamos lançar alguns equipamentos em São Paulo, num resort. Alguns equipamentos exclusivos também assinados pela marca, que só nós podemos ter. Então, realmente, o diferencial do nosso trabalho é esse. É trazer o que tem de última geração no mercado, associar com alguns produtos que a gente estuda muito para industrializar, para fazer acontecer, e dar esse suporte para as pacientes, para elas saírem de lá transformadas. Muito legal. E o Botox? No começo, a gente ouvia falar que caía no olho, que ficava torto. Como é que é esse negócio hoje, esse avanço que teve? Porque artista, a gente ouve muito falar naquele famoso ali que sofreu um acidente, praticamente transformou a casa, Eduardo, não me lembro o nome dele agora.
cantava junto com o Leonardo lá. Sei. Sabe quem é, Sei. né? Ele se transformou demais, né? Assim, o que houve assim, num caso específico, não precisa ser, eu dei como exemplo, né? Sim. Foi um erro? O que foi ali? Foi um produto que Acho não que é era... o Eduardo Costa. Eduardo Costa. Isso. Ele se transformou. Exatamente. O que acontece, que é uma coisa também muito legal para quem está assistindo entender, né? Eu recebo muitas pacientes com medo, exatamente por isso, porque a gente fica chocado com alguns antes e depois que a gente vê aí na mídia. A gente lá na clínica, eu faço um processo que chama Face Contour. Então a paciente vai até a clínica e eu não faço só o preenchimento ou só o Botox. Por que não? Pacientes que têm já um grau de flacidez, a partir dos 25 anos a gente já para de produzir colágeno, infelizmente. O corpo... o corpo desiste. Nossa, tamo junto. Isso, o corpo desiste. Então, começa a ter essa queda, esse derretimento facial, né? A gente começa a perder volume, começa a reabsorver osso, reabsorver gordura no rosto e começa a ter essa queda. Então o rosto ele vai derretendo, que a gente chama, né? É forte, né? É forte. Derretendo. E aí as pacientes chegam lá na clínica e falam, eu quero fazer preenchimento e botox. E eu falo, peraí, eu vou pegar um rosto completamente caído e vou ter que botar muito produto pra ele voltar onde era, porque essa pele tá mole, ela tá flácida. Então quando a gente vê casos assim, como desse cantor, né, que foi feito uma desarmonização facial. Não harmonização. Foi uma Acabaram com o coitado. Isso. Foi aplicado produto demais para sustentar uma pele que já estava mole. Então, o que a gente faz hoje? O preenchimento e o botox são ótimos aliados na medicina estética, tem resultados incríveis, mas eles são um refinamento apenas, o final da técnica. Então, eu pego a paciente, primeiro eu trabalho essa pele, então nós temos um equipamento lá com um software que chama Face Contour, por isso o nome, que é exclusivo também na marca. Então, a gente passa esse equipamento no rosto para essa pele subir, voltar aonde era originalmente. Fazemos alguns outros tratamentos com a associação de equipamentos e no final eu só preencho o que precisa. Então fica natural. Não fica esses exemplos exagerados que a gente vê hoje por aí na mídia, né? A gente vê tinha também um apresentador que faleceu, que ele era Ligue Já, não sei se tu... Sim, esse também, ele era um cara, tu olhava pra ele, esse cara aí fez 300 coisas, né? Exato. O Dr. Rei, por exemplo, tu olha pra ele, tu não vê nada, né? Por quê? Porque ele já passou dos 50. Sim, já. Porque é um jovem assim que tu olha, tu dá 40 anos pra ele no máximo, né? Exato, porque é trabalhada essa técnica primeiro, então não só a parte injetável, a gente sabe que é rápido, é prático, vai lá, bota produto, faz o botox, tchau, mas até que ponto? Então as pacientes que me procuram para algo natural e bonito, a gente precisa começar pelo começo, tratando essa pele, melhorando a flacidez, reposicionando as estruturas, depois preencher, depois fazer o botox como uma finalização. Mas se o objetivo é naturalidade, a gente precisa fazer esse tratamento mais completo. Mais uma vez, não existe milagre. Não existe, infelizmente. Não existe. Você é uma doutora especializada, não uma bruxa. Exatamente. Por mais que pareça, os antes e depois parecem bruxaria, mas não é. Como é que funciona a consulta? Ela tem um custo inicial e depois os procedimentos, cada um tem a sua tabela específica. Isso, né? Exatamente. Investir na aparência dá lucro? Dá lucro, muito lucro. Principalmente pessoal. Exatamente. Nós temos hoje pacientes, todos os dias, né, eu conheço mulheres, a gente acaba se envolvendo com a história delas, e como a gente faz essas transformações muito visíveis, eu vou contar um caso que nós tivemos essa semana. Uma paciente me procurou uns meses atrás e ela é dona de uma loja de roupas. E ela estava insatisfeita, bastante sobrepeso, enfim. E aí estava em processo de separação, inclusive. Tem um bebê pequeno, um processo difícil. Me procurou com a autoestima muito comprometida e nós iniciamos os tratamentos. E aí essa semana ela foi até a clínica, finalizou o seu tratamento, perdeu 14 quilos. É uma nova mulher. Em 45 dias. E é uma nova mulher e ela falou pra mim, se eu soubesse que eu iria triplicar o faturamento da minha loja,
Eu teria vindo antes. Porque ela performa melhor. A mulher, quando ela está com a autoestima em dia, ela performa melhor no trabalho. Ela performa melhor no casamento. Atende melhor tudo. Atende melhor, a energia dela está Ri melhor. mais. Exatamente. E ela era a modelo das roupas da loja dela. Então, com essa perda de peso, ela realmente começou a vender mais. Então, é isso que eu falo para os pacientes. Hoje, a autoestima, ela reflete em todas as áreas da nossa vida. Se tornou uma ótima indicação de clientes. Com certeza. Usamos muito Muito. esse tipo de Imagina. cliente. Muito. Doutora Areza Brisotto é uma grife na serra, já conhecida por demais em Farroupilha. Nós agradecemos hoje a sua presença aqui, assim como o pai que conseguiu fazer dessa menina uma doutora famosa. Ajudou bastante, né, pai? Eu ajudei, mas se não fosse a persistência é dela isso aí, e aonde ela queria chegar... Todos os méritos, sempre dos filhos, é isso dos aí. filhos, é verdade. Que legal. A casa está à disposição para você vir mais vezes aqui. Nós gostamos muito de especialistas, principalmente jovens e bonitas, porque o povo gosta de ver beleza. Que bom, né? fico feliz. Muito O obrigada. povo gosta de ver. Lógico, o conhecimento, a experiência tem que ser sempre respeitada, mas tu chega num local que tem pessoa bonita e sorridente, tu te sente melhor. Exato, né? exato. Uma pessoa mais apresentável, uma gravata vermelha, assim, isso não é do PT, né, Birajara? Não é? Eu até Não é. pergunto Inclusive, isso. é a gravata da marca. Ah, não, pô, isso é uma grife. Essa é uma gravata da marca, a grife da marca. Que legal. Essa é da que legal. marca. Então, assim, doutor, a casa está à disposição, o programa é saúde, né? Mas esses conhecimentos que a senhora passou aqui para nós nesses poucos minutos é de grande importância para as pessoas que estão à procura disso, ou até para indicar para pessoas, né? Claro. Porque uma pessoa depressiva, uma pessoa que está insatisfeita, ansiosa, ela tem lá os seus motivos, né, para estar assim, né? E tendo uma aparência melhorada, uma autoestima elevada, tudo melhora na vida, né? Tudo, com certeza. Melhora. E é isso que você sente no seu dia a dia lá? Sim, todo dia a gente realmente transforma a vida dessas pessoas e elas acabam sendo pessoas melhores, mães melhores, mulheres melhores, profissionais melhores, e essa é a nossa missão. Muito bem. Muito obrigado pela sua Eu que presença. agradeço, muito Obrigado pela tua presença. Obrigado. Eu só queria encerrar aqui À dizendo vontade. que o número de mulheres que circulam lá é mais ou menos em torno de 120 mulheres mês na clínica. Poxa. É um número considerável. É um desfile, E também até para aguçar a curiosidade de todos, nós temos um produto chamado SOS Detox, que a paciente em 3 dias perde em casa de 2 a 5 quilos. Os líquidos vai tudo embora. Já pensou que maravilha? Você? É muito legal. Nós temos a solução. Esse é o marqueteiro? Isso vai também. Tá bom, obrigado pela presença.